difícil. Vamos tentar começar. Rafael Gomes, mais algum gol? Não, mas tá certo, tem que informar o gol. Bellini, por que você quer ser presidente do Grêmio? Bom, Lucianinho, eu tenho 48 anos, estou num momento extremamente maduro, pessoal e profissional. Tenho ao meu lado um grupo fantástico, composto por 3 movimentos políticos. O Movimento Grêmio Independente, que é o movimento ao qual eu pertenço, que é um movimento que tem 10 anos de história no Grêmio já, que com essa eleição, em 6 eleições durante esses 10 anos, terá participado de 4 eleições, e as 4 delas sem a bênção de nenhum cacique político do Grêmio, sempre eleições completamente independentes, participações independentes. O Nação Tricolor, que é um movimento já de história dentro do Grêmio também, um movimento que congrega os associados do interior do estado, de outros estados do Brasil, mostrando a importância e a relevância que ele dá para o torcedor do Grêmio, o torcedor como um todo, o torcedor de fora daqui, tão esquecido pelo clube há muito tempo. E o Grêmio Menino Deus, um movimento também importante, já com história no clube. E aliado a esses 3 movimentos políticos, nós temos o mais importante, Kleber e Lucianinho e amigos da Gaúcha, que é um projeto de gestão. Um projeto que existe, um projeto que é palpável, que eu acabei de entregar nas mãos de vocês. Não é um discurso, não é uma coisa vazia, o projeto não está escondido, ele não vai ser apresentado depois. Não, o projeto está aqui. Foi um projeto que foi trabalhado durante mais de 2 anos por quase 80 pessoas integrantes do MGI, divididas em comissões que examinaram a exaustão todas as áreas do Grêmio, todas elas. Nós nos qualificamos para assumir a gestão do Grêmio. Durante 2 anos nós participamos de seminários, de palestras, chamamos profissionais das mais variadas áreas para conversar com pequenos grupos. Enfim, a gente tem a exata dimensão do que é presidir um clube da grandeza do Grêmio. Nós temos a convicção plena de que essa é a nossa hora. Quando eu digo a nossa hora, é a minha hora pessoal, é a hora da chapa que está comigo, dos 6 nomes dos vice-presidentes, do vice-presidente de futebol, de toda uma equipe que vem trabalhando muito, mas muito mesmo durante essa campanha, e de um projeto único. Não houve na história do Grêmio jamais um projeto efetivo de gestão. O Grêmio vem sendo administrado há muito tempo, quase como uma quitanda da esquina. O Grêmio é uma grande empresa, uma empresa que fatura 280 a 300 milhões de reais por ano, e nunca foi administrado como a grande empresa que é, dentro de uma cultura profissional, uma cultura moderna, uma cultura que permita a presença de grandes executivos de todas as áreas, executivos garimpados no mercado, nas melhores empresas, executivos sim, muito bem pagos, executivos que, paralelo ao valor do seu salário, serão cobrados por atingimento de metas. Eu não conheço nenhuma grande empresa que os executivos não sejam cobrados por atingimento de metas. Isso para nós é um conceito muito claro. Essa profissionalização ela tem que começar em algum momento, uma profissionalização séria, efetiva. E a gente sabe que para que tudo isso possa acontecer, uma mudança que não é que vai acontecer de uma hora para outra, porque o Grêmio tem 111 anos de história e nunca procedeu nessas mudanças, que agora é o momento de acontecerem. A gente sabe que para que isso possa ser feito com alguma tranquilidade, é necessário que as vitórias aconteçam. E a gente quer ganhar, e a gente vai ganhar. Nós vamos começar ganhando Grenal. Eu quero muito ganhar Grenal. Chega de ver a torcida do Grêmio não poder comemorar sequer vitória em Grenal. Eu quero ganhar Gauchão. E antes que as pessoas digam que isso é pensar pequeno, eu quero ganhar tudo. Eu quero ganhar o mundo, eu quero ganhar a América, eu quero ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil. Só que eu não acredito que tu comece a escada pelo último degrau. Tu tem que subir pelo primeiro. O primeiro degrau da escada é o primeiro Grenal de janeiro do ano que vem. É o primeiro degrau. E esse primeiro degrau a gente quer começar com uma grande conquista. O torcedor do Grêmio precisa voltar a ter o sabor da vitória, o sabor da conquista, voltar a ganhar um título, sair pra rua de novo. Eu não me lembro nem onde é que fica mais o endereço da Guete, de tanto tempo faz que a gente não comemora um título. E a gente tem convicção que vitórias perenes, elas só vêm se vierem em cima de uma base sólida. Base sólida é projeto de gestão. Se isso não existir, o Grêmio pode voltar a ganhar ano que vem,
mas vai ser uma vitória casual e nós vamos ficar de novo 10, 12, 14 anos sem ganhar mais nada. Romero Bellini, você disse que chegou a hora. Você tem 48 anos, é um nome em ascensão dentro da política do Grêmio. Você se considera maduro o suficiente para encarar, digamos assim, forças políticas dentro do Grêmio que contam com nomes históricos? Kleber, o presidente Fábio Koff, quando foi campeão do mundo em 83, tinha 51 anos. O presidente Paulo Doni, quando foi campeão da Copa do Brasil em 89, tinha 49 anos. Eu tenho 48 anos, eu entrei no Grêmio em 1992, eu sou conselheiro desde 95, eu tenho maturidade suficiente para saber o tamanho da responsabilidade que eu e toda a nossa equipe está assumindo. Uma coisa muito clara, Kleber, que nós vamos fazer, eu sempre digo, vocês já me ouviram falar isso várias vezes, ninguém é obrigado a prometer nada, mas quando promete é obrigado a cumprir. E tem duas promessas claras que a gente vai fazer. A primeira, nós não vamos olhar pelo retrovisor. O Grêmio, historicamente, em todas as suas gestões, só olha para o retrovisor. Quando surge a primeira dificuldade, mas isso é porque a gestão anterior me deixou com essa ou com aquela circunstância. Nós sabemos muito bem o tamanho do problema do Grêmio hoje. O Grêmio tem uma dívida de aproximadamente 100 milhões de reais, de curto e médio prazo, fora as dívidas de impostos. O Grêmio tem muitos e muitos problemas administrativos, problemas de gestão, que a gente sabe que vai ter que encarar e corrigir, mas a gente está preparado para isso. E nós não vamos acusar ninguém que tenha nos antecedido de que aquela circunstância esteja havendo por causa disso. Pela singela razão de que nós não somos guris, ninguém é leviano e irresponsável, e a gente é conhecedor do tamanho da bronca que a gente está assumindo. Minha mãe tinha uma frase que ela dizia o seguinte: quem corre por gosto não cansa. Se a gente está buscando a presidência do Grêmio, sabedor de todas as dificuldades, não seria justo que nós, ao primeiro problema, culpássemos gestões anteriores. Então, eu estou completamente maduro para isso. Eu convivo no Grêmio há bastante tempo, conheço todas as grandes lideranças do clube, respeito e sou grato a todas elas. O Grêmio só é o grande clube que é, com 111 anos, vencedor, um clube que ganhou tudo pela história feita por esses fantásticos presidentes que estiveram à frente do clube nesse período todo. Só que é chegado um momento que a mudança tem que acontecer. A gente tem que ser grato, dizer eternamente o quanto essas pessoas foram responsáveis por essa grandeza e pelo número de conquistas, mas há um momento, em todos os lugares, nas grandes empresas, em todos os lugares, que tem que haver uma renovação, tem que se permitir olhar para frente, tem que se permitir respirar novos ares. E nós estamos nos apresentando para o associado do Grêmio como essa perspectiva de novos ares. Mas não novos ares de uma maneira irresponsável, de uma gurizada que não sabe o que está fazendo. A gente sabe muito bem o que está fazendo. O nosso projeto é muito claro, muito abrangente. Ele está à disposição do torcedor e do associado do Grêmio desde o dia que nós nos lançamos há mais de 25 dias, exatamente para que o associado, de maneira transparente, pudesse acompanhar, ler o projeto, sugerir. Nós queremos interagir com o sócio. Eu hoje, por exemplo, passei o dia inteiro ligando para sócios do Grêmio. Farei isso amanhã de novo. Mas eu não ligo para o sócio do Grêmio para pedir o voto do sócio do Grêmio. Eu quero ouvir o anseio do voto do Grêmio, do associado do Grêmio. Eu quero saber o que ele pensa do clube hoje, o que ele espera de uma nova gestão, qual é o anseio, o que ele imagina, o que o Grêmio precisa fazer para voltar a ganhar. Passei fazendo isso hoje, farei amanhã. Nós temos uma equipe que tem feito isso há muito tempo e o associado é muito engraçado porque a gente liga para ele, eu faço toda uma conversa e ele no final fica meio atônito porque eu não peço o voto. E isso não é um hábito, o associado não está acostumado com isso. Alguém só liga para pedir voto. E a gente não está ligando para pedir voto. A gente está ligando para saber qual é a expectativa, qual é o anseio, para dizer, se tu tiver algo para nos sugerir, se tu tiver algo para acrescentar, o nosso projeto vai estar à tua disposição. Manda os teus comentários que a gente tem como melhorar. E qual é o maior anseio do associado até agora? Justamente isso. É uma coisa clara e evidente, né, Kleber? O associado do Grêmio quer voltar a ganhar. Mas ele, diferentemente do que a gente imagina, porque a gente tem sempre uma ideia de que o torcedor, não, só interessa a bola na rede. Claro que só interessa a bola na rede. Mas ele já está hoje suficientemente politizado e esclarecido para saber que para a bola entrar na rede, uma série de culturas tem que ser modificadas. Tu tem que ter convicção nas coisas. Tu tem que ter convicção em futebol, por exemplo.
Tu tem que ter convicção de quem é o teu treinador, qual é o perfil do teu treinador. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 4 treinadores. O perfil de cada um deles é completamente diferente. Não há nenhuma identidade entre os 4 treinadores que estiveram à frente do Grêmio. Isso, para mim, demonstra falta de convicção em futebol. Se tu tens uma estrutura administrativa sólida, um projeto claro de gestão moderno e profissional, tem convicção de futebol, tu vai montar um plantel em cima de um perfil de jogadores com identidade de clube e com aquilo que tu imagina para voltar a ganhar. Por exemplo, tu vai montar com o teu treinador um conceito. Eu quero um atacante de velocidade pela direita. Eu vou elencar os 5 nomes do atacante de velocidade pela direita que eu quero. Aí chega um empresário para mim e diz assim, olha, eu não tenho atacante de velocidade pela direita, mas eu tenho um meia esquerda que é quase um atacante, que ele não é de velocidade, ele é mais de cadência, mas ele tem muita qualidade e está sobrando no mercado. E aí eu trago porque ele está sobrando no mercado. Mas eu vou fazer um depósito de jogadores, ele não é o perfil de jogador que eu queria, ele não faz parte da montagem de plantel que eu imaginava. Então, o associado quer voltar a ganhar, é o maior anseio dele. Mas ele sabe que para ele voltar a ganhar, muita coisa tem que mudar. E tem uma segunda coisa, Kleber, que foi muito interessante nesse trabalho todo que a gente fez com o associado. E antes da gente lançar a candidatura, nós fizemos uma coisa que o Grêmio, como instituição, nunca fez. Nós contratamos uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa com a ESPN, uma pesquisa séria, com mais de 40 perguntas. E a pesquisa não tinha pergunta em quem você votaria para presidente. Não era isso. A pesquisa era conhecer as preocupações do associado, do torcedor, na verdade, o que ele imagina. E tu sabe, uma das grandes coisas que nos chamou a atenção, o torcedor, ele vê a diretoria do clube como uma barreira para ele ter acesso ao clube. Quer dizer, a diretoria, ao invés de ser um facilitador do processo de aproximação do torcedor, na cabeça do torcedor, claramente, a diretoria é o entrave dele ter a possibilidade de ser mais próximo do clube. Então, a gente está muito preparado para esse desafio. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o nosso momento. Claramente essa é a nossa hora. E eu tenho certeza absoluta que se a gente estiver à frente do clube nos próximos 2 anos, o Grêmio vai sim retomar o caminho das vitórias, que é o único caminho para o qual esse clube foi criado. Bellini, com relação a finanças do clube, falar um pouco sobre isso, até estava dando uma olhada aqui no plano de gestão e tem o seguinte ponto, que no caso, né, o grupo que você faz parte não quer a dependência sistemática e permanente de investidores, sejam pessoas físicas, empresas ou fundos, quer um Grêmio forte com capacidade para assumir altos investimentos do futebol. Como é que funcionaria isso? O Grêmio, na verdade, buscaria no seu torcedor, nas suas verbas próprias, o sustento do futebol e não, como tem sido até usado muito no futebol brasileiro, através de investidores? Lucininho, na verdade, assim, o Grêmio hoje ele é completamente dependente ou da verba de televisão ou da venda de jogadores. Os investidores vêm para salvar nos momentos de aperto absoluto e aí a moeda de troca eu te dou X% dos direitos federativos do jogador Y, enfim. O que a gente tem claro é o seguinte, o Grêmio é um manancial de geração de receita. Nós temos nos auxiliando nesse trabalho uma das agências de publicidade mais competentes do mercado. E os publicitários com os quais a gente conversa, eles nos dizem o seguinte: trabalhar para clube de futebol é o sonho de qualquer publicitário, porque o teu cliente é um cliente apaixonado. Quando eu tenho que vender uma marca de cerveja, eu não tenho um cliente apaixonado pela marca de cerveja, eu tenho que convencê-lo de que aquela marca é a melhor e por isso ele deve consumir. O torcedor do clube de futebol, ele já é um apaixonado, por natureza. A mínima fagulha que tu deres para ele, a um projeto que mostre a possibilidade dele ter algum benefício, ele vai se atirar e vai consumir. Só que o Grêmio não sabe se comunicar com o seu torcedor, e eu vou dar um exemplo para vocês. O Grêmio participa de uma coisa chamada Movimento por um Futebol Melhor, que é algo que foi criado pela Ambev há mais ou menos um ano e pouco, e que congrega 64 times do futebol brasileiro. E é uma coisa muito simples. Fazem parte desse movimento redes de supermercado
e grandes empresas que oferecem os seus produtos com um desconto para sócios desses 64 clubes. Então, tu faz o teu rancho, tu chega na boca do caixa, tu só comunica, eu sou sócio do Grêmio. Dá o número do teu CPF, aquilo é lançado na nota e automaticamente aparecem todos os descontos relativos aos produtos que participam daquela promoção. No dia que isso nos foi falado num seminário que a gente fez, tinham mais ou menos 300 pessoas presentes no seminário. Ninguém nunca tinha ouvido falar que o Grêmio participasse disso. O Cruzeiro de Belo Horizonte praticamente duplicou o seu número de sócios, fazendo campanha disso. Mas aí, não sei se vocês vão se lembrar, o Dedé, quando foi contratado, ele foi apresentado vestindo a camisa do Cruzeiro num supermercado. E do lado dele, uma gôndola com todos os produtos que participam da promoção. E qual era o recado que o Cruzeiro dava? Continua te associando que eu posso trazer outro Dedé para cá. O Grêmio participa disso e o sócio do Grêmio não sabe disso. No dia do nosso seminário foi mostrado o seguinte: o sócio torcedor do Grêmio, que paga R$30, ao final do mês de um rancho básico, ele tem R$54 de economia. Ou seja, ele paga o Grêmio e ainda sobra para ele R$24 ao final do mês. Ora, se tu oferecer para o teu associado benefícios, tu tá trazendo ele pela paixão, ele está colaborando pela paixão, mas ele também está colaborando porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar benefício. Tu vai devolver para ele sob outras formas. O Grêmio não sabe fazer isso. O Grêmio não valoriza o seu torcedor, o seu associado, não se comunica com o seu associado. Nós temos ido ao interior do estado como um todo. Agora, sexta-feira, por exemplo, eu vou a Santa Maria com alguns companheiros. O Maineri, que é o vice de futebol, junto com outros companheiros, vão a Ijuí e sábado estarão em Soledade. E assim nós temos feito, já fomos a mais de 20 cidades do interior do estado. O anseio do associado do interior, o sentimento de abandono que ele tem do clube é uma coisa impressionante. Ora, tu tens uma chapa que é composta por um presidente, 6 vices e mais o vice de futebol. Nós estamos falando de 8 pessoas e um plantel de 25 jogadores. De maneira muito simples e básica. Se tu fizer um rodízio entre essas pessoas de modo que não canse ninguém, e tu fores a uma cidade por semana, ao final de 2 anos de gestão, tu vai a quase 120 cidades do interior e de outros lugares do Brasil. Ora, a cada viagem dessas, só pelo sentimento de valorização desse associado, quantos novos sócios tu não poderá fazer? E mais, se em cada cidade dessa tu levares um ônibus lotado de produtos do Grêmio, eu tenho certeza que tu vai vender todos os produtos do Grêmio. Então tu gera 2 coisas. Tu gera receita permanente, que são os novos sócios que tu vai fazer, e tu gera receita extraordinária com a venda dos produtos. Vem cá, a gente não pode ser mais inteligente do que ninguém. O nosso projeto não é um projeto mágico, miraculoso. Só que é o seguinte, tem que ter vontade política para fazer as coisas. Tem que ter vontade e estar preparado para fazer as rupturas. Tem que saber que tu vai comprar algumas brigas, que tu vai criar inimizades, porque tu vai mexer em estruturas viciadas há muito e muito tempo. Mas nós estamos preparados e estamos dispostos a fazer isso. Homero Bellini Júnior conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Vamos para fazer o cronômetro, um tá? break. Para o cronômetro. Tá. Bom, nós estamos aqui com o candidato Homero Bellini, temos mais 7 minutos e mais umas 52 perguntas. Não, é uma avalanche de recados aqui. Posso fazer... Já vou pedir desculpa para que a gente não vai ler todos os recados. Homero, o nome do Emerson foi confirmado aí como uma novidade na chapa. O que representa o Emerson e como é que você vê essa ilação que estão fazendo que o Emerson é desafeto do Filipão? Tá, primeiro eu vou dizer que a chapa toda é excelente. O Emerson entrou ao final junto com o Dr. José Camargo, que é outra grande figura, um dos maiores médicos desse estado, um homem de uma cultura, um escritor fantástico que veio agregar. A gente tentou fazer uma chapa o mais plurima possível, exatamente para poder ter todas as visões dentro de uma gestão. O Emerson é um homem extremamente culto, eu conversei muitas vezes com o Emerson antes da gente fechar. A posição e a postura do Emerson na chapa é exatamente a mesma que de todos os outros 5 vices. Qual é? É dividir a responsabilidade da gestão junto com o presidente. Ou seja, o Emerson participará das decisões de todas as questões relativas ao Grêmio. Vamos trocar o contrato de patrocínio, vamos fechar negócio com tal empresa.
O Emerson participará das decisões como qualquer integrante do Conselho de Administração, porque ele é um homem com absoluta capacidade para isso. Além do fato que só agrega que o Emerson é um homem que abre portas na Europa inteira. O último jogo amistoso do Grêmio na Europa foi em 2002, inauguração do Estádio da Luz contra o Benfica. Há 12 anos o Grêmio não sabe o que é pisar na Europa. O Emerson tem ligação direta com Espanha, onde ele jogou no Real Madrid, com Itália, onde ele jogou só no Milan, na Roma e na Juventus, e na Alemanha, onde jogou no Bayer Leverkusen. Então, além de tudo que ele agrega para a gestão, pelo conhecimento, pela cultura, pela liderança, o Emerson é um líder nato. Além de tudo isso, ele tem a possibilidade de nos auxiliar a abrir portas no mercado de fora daqui. Então, foi um grande acréscimo, foi um golaço, como foi o Dr. José Camargo, como foi o Ayrton Ruschel, o Eduardo Magriço, o Fernando Rodrigues, o Juarez Eichel e o Maineri no futebol. A chapa está excelente e eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou ter muita tranquilidade em administrar junto com esse timaço. Quanto à questão do Emerson com o Filipão, é algo havido há 12 anos, uma mágoa que ele referiu, que realmente aconteceu, mas que não tem nenhuma interferência. O Emerson é um homem extremamente inteligente, ele sabe que o Filipão está fazendo um ótimo trabalho à frente do Grêmio, e ele tem a noção exata de que uma coisa de 12 anos não tem nenhuma repercussão, e aliás, digo a vocês que tudo que ele está aguardando é a possibilidade de poder reencontrar o Filipão e dar um abraço nele. O Éder Buaro faz justamente essa questão, Homero, que você disse que teria dito que não traria o Filipão no momento em que se especulava ou se comentava quem seria o substituto do Enderson Moreira. Você acha que... Você acha não, você vai tentar mantê-lo no cargo? Acabei de dizer, o Filipão é o treinador do Grêmio, o contexto é o Éder, né? Éder, isso. Um abraço pro Éder. O contexto não foi esse. O questionamento foi feito em cima de um momento que o Filipão acabava de sair da seleção brasileira e que eu entendia e sigo entendendo, que eu não vou ser hipócrita, que ele fez um mau trabalho na seleção brasileira agora. E os resultados últimos foram resultados complicados. Mas ele no Grêmio, ele não só é de novo aquele Filipão que a gente sempre admirou, como ele devolveu ao Grêmio a identidade de Grêmio, que para nós é tão importante. Ele devolveu aquela cara de Grêmio. O Grêmio vem numa ascensão profunda. E eu vou dizer o seguinte, Lucianinho, eu não só acredito muito, mas isso quase com certeza na vaga para Libertadores, como... Dependendo do resultado de sábado, se o Grêmio ganhar, se as coisas continuarem a engrenar, e aí, se o Inter tirar pontos do Cruzeiro, olha, eu não sei não, dá para acreditar até em título. Olha aqui, o João Renato Alves te pergunta sobre a questão da geral, né? Muita gente fala sobre esse assunto também no WhatsApp, né? Porque a geral, na eleição proporcional, na eleição para o Conselho, esteve junto com o movimento Grêmio Independente. Esteve junto conosco e com o Grêmio Mortal, que é um movimento que apoia a atual gestão, que tem o Marcos Hermann como vice-presidente e que também compõe a chapa de agora. A geral participou conosco, colocou 4 conselheiros naquela época. Nós convivemos durante 2 meses e não houve nenhum problema. Eu serei presidente de todos os gremistas, torcedores organizados ou não. Não terá nenhum privilégio conosco. Hoje, por exemplo, foi anunciado que a gestão está sendo apoiada claramente pela torcida jovem, que é uma torcida organizada que eu respeito profundamente, mas eu acho que torcida organizada ela está lá para apoiar o clube e não para apoiar gestão específica. Nós seremos presidentes de qualquer torcedor, de organizado ou não. E, aliás, pretendemos encampar um projeto que foi criado dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio e que pretendemos ampliar, ouvindo os torcedores em geral, ouvindo os torcedores das torcidas organizadas também, que é a recriação do Departamento Euriculara, que é um departamento que iria congregar, como já era antes, todas as torcidas organizadas, fiscalizando, cuidando. Acho que a direção do Grêmio não sabe cuidar da questão da sua torcida. A direção do Grêmio criou uma situação que o torcedor passou a ser problema. Torcedor de clube de futebol, para mim, é solução. O dia que torcedor virar problema, eu largo e vou para casa. Homero Bellini Júnior conosco aqui no Show dos Esportes. Tem mais recados aqui. Gostaria de saber do Bellini se na sua gestão ele tem a ideia de utilizar o cadastro de torcedores do antigo Exército Gremista.
que segundo esse ouvinte, que é o Marco Comaceto de Canoas, é uma mina de ouro com milhares de torcedores cadastrados. Um abraço para o Comaceto, ele tem toda a razão. Esse cadastro do Exército Gremista, ele tem algo em torno de 600 mil torcedores cadastrados. E nem com esse cadastro o Grêmio consegue se comunicar adequadamente com o seu torcedor, o que é quase inacreditável. Então, sem dúvida, a gente pretende utilizar esse cadastro para um fim que permita que o clube chegue ao seu torcedor como um todo e possa passar aquilo que está sendo feito. Questão da Arena, Berini, quem pergunta aqui é o Max Gremista, ele manda pelo WhatsApp. Como é que você pretende utilizar a estrutura da Arena, do estádio do Grêmio, da casa do Grêmio, que até foi vendido como, né, uma arena multiuso? A gente está em vistas de ter alguns shows aqui em Porto Alegre, estamos falando em Rolling Stones, em Foo Fighters, mas não se fala de que teremos algum show na Arena. Como é que você pretende utilizar o estádio e essa questão da compra, do estádio passar a ser gerido pelo Grêmio? Bom, vamos separar as coisas. Primeiro, o estádio, a arena, ele é do Grêmio. Ele é do Grêmio. Essa primeira frase é importante. O estádio, a arena é do Grêmio. O Grêmio tem que assumir a arena como a sua casa. Finalmente agora, passados quase 2 anos, na semana que vem, me parece que o Grêmio vai para a arena. O Grêmio vai, que eu digo, vai o departamento de futebol, vai a presidência, vai o quadro social, vai o departamento consular e vai o museu. Depois de 2 anos, o Grêmio se instala na sua casa. É muito mais fácil tu dizer pro teu torcedor que aquela é a tua casa quando tu tá morando na casa. Se eu tô morando noutra casa, é difícil eu te convidar para ir para uma que não tá habitada. Então, acho que o primeiro ponto crucial é esse. Para eu convencer o meu torcedor que a arena é minha, eu tenho que me mudar para a arena. Isso o Grêmio vai fazer agora. O Grêmio precisa dar vida para a arena. O associado, o torcedor do interior, ele tem que chegar na arena às 11 da manhã e tem que fazer aquilo para o que ela serve e para o que ela foi construída. Ele tem que ter lojas para visitar, para fazer as suas compras, ele tem que ter um restaurante para almoçar e às 3 horas da tarde ele vai fazer o tour na arena. Ele vai chegar às 11 da manhã e vai sair às 5 da tarde. Ele vai passar o dia na arena, que é esse o objetivo que a arena foi construída. Então o Grêmio precisa dar vida para o seu estádio. E o segundo ponto crucial que a gente tem que separar é a compra da gestão da arena. Acho uma coisa excelente comprar a gestão da arena. Eu quero ser dono total da gestão, porque se eu quiser fazer o ingresso a R$5 porque eu quero lotar o estádio, eu posso fazer sem consultar o meu parceiro. Isso é maravilhoso, desde que, e a gente não pode ser leviano e tem que dizer isso muito claramente para o torcedor e para o associado, além do custo que tu vai ter para comprar a gestão da arena, que digamos seja 20, 30, 40 milhões, sei lá o custo de compra da arena, eu vou agregar para mim o custo de manutenção da arena. Quando eu compro um carro, eu pago o carro, mas eu tenho que botar gasolina, eu tenho que trocar óleo. A arena é a mesma coisa. Eu compro a gestão, eu trago para mim a despesa dos funcionários da arena, da luz, enfim, de tudo que significa a administração de um estádio. Isso, nós estamos falando de 40 a 50 milhões de reais por ano de despesa extra, que não conta hoje dentro da minha avaliação de despesas. Pode ser excelente comprar a gestão. Se eu tiver no meu clube uma gestão profissional, moderna e capaz de gerar receitas a esse patamar, para fazer frente às despesas que eu terei. Porque se eu não tiver essa capacidade de alavancar receitas a esse montante, se eu não tiver uma gestão realmente profissional, eu vou comprar a gestão da arena e o risco do Grêmio entrar numa situação muito pior financeira do que já vive hoje é muito grande. Infelizmente encerrou o tempo, né? Os demais candidatos, né, que caso queiram fazer uma compensação, terão aí alguns minutos a mais. Ah, não, nosso tempo não é o rigor de uma, né, sim. Uma entrevista política, partidária, onde tem aquele relógio assim. Quer dizer que eu fiquei aqui cronometrando de bobo. Eu só quero dar um recado final, por favor, me desculpem. Prazo para cadastramento para votar pela internet. É porque estava abaixo esse número, né? Eu vi muito, o pessoal comentando. 2.000 só. O associado tem que se dar conta. Até segunda-feira, dia 6, é o último dia para se cadastrar para votar pela internet. Quem não se cadastrar, esse ano não tem correspondência, não tem nada. Você, associado, torcedor do interior do estado, não precisa vir a Porto Alegre, é fácil o procedimento. Entra no site do Grêmio, se cadastra. Se tu confia no projeto, se tu quer mudança, o momento da mudança é agora, entra, faz o teu cadastramento e lá no dia da eleição, dia 18, empresta o teu voto pra gente. Tá certo. Berini, obrigado pela presença e... Muito obrigado. Voltaremos a conversar mais vezes aqui no Show dos Esportes. Obrigado a vocês.
Bom, tá dado o recado do Homero Bellini, vamos fazer intervalo comercial, a gente já volta com o show.